milionário cai para trás. A faxineira, negra e humilde, era mãe do herdeiro. Juliana, 22 anos. Uma vida sofrida, ralando como faxineira no edifício Mirante do Sol, ali em Copacabana. Órfã, criada pela tia Jandira, uma guerreira. O salário mal dava pro feijão com arroz. Mas Juliana tinha um brilho nos olhos, um sorriso que contagiava, e um sonho: dar uma vida digna pra tia e mostrar para todo mundo que ser pobre não era destino. Sexta-feira, cansada, moída, mas sexta. Encontrou as amigas num boteco em Ipanema. Cerveja gelada, papo furado, risada solta. A noite esquentava. De repente, ele, Ricardo, lindo de doer, tipo capa de revista. Um sorriso, um olhar, um drink. A noite virou mágica. Uma dança coladinha, um beijo roubado. Juliana se sentiu nas nuvens. Semanas depois, o choque. Positivo, grávida. E Ricardo sumiu. Deixou um cartão rabiscado, um número que não existia. Desespero, medo. O que ia ser dela? Como ia criar um filho sozinha? A tia Jandira, sempre um porto seguro. Mas e o resto do mundo? Um ano voou. Júnior. Nasceu um presente, a alegria da vida de Juliana. Mas a luta era dura. 2 empregos, noites em claro, o cansaço que corroía. Um dia, limpando o escritório do último andar do Mirante do Sol, a bomba. Na mesa do doutor Armando Albuquerque, um advogado famoso, uma foto. Ricardo, o sangue gelou, mas não parava por aí. Atrás da foto, um porta-retrato menor. Doutor Armando e Ricardo, lado a lado, um sorriso, uma semelhança. Seria possível? Ricardo, filho do poderoso advogado? E por que ele a abandonou? Uma pontada no coração. A vida de Juliana ia virar do avesso de novo. E dessa vez ela não ia abaixar a cabeça. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida de Juliana ia virar do avesso de novo. E dessa vez, ela não ia baixar a cabeça. Entrou na sala do doutor Armando, tremendo mais que vara verde. Preciso falar com o senhor, a voz falhando, quase um sussurro. Ele, sentado na cadeira de couro, chegou, cara de poucos amigos, desses que intimidam. Só de olhar. Sobre o que, dona? Juliana dos Santos. Eu conheço o Ricardo. O advogado arqueou a sobrancelha. Ricardo? Meu filho? Imagino. Ele é um bom rapaz, conhece muita gente. Bom rapaz, o cara sumiu no mundo depois de engravidar ela. A raiva subiu, queimando por dentro. É que o Ricardo é pai do meu filho, do Júnior. O silêncio tomou conta da sala. Dr. Armando ficou branco, a boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. O quê? Impossível. Ricardo é? Ricardo não. Pode ter filhos. Juliana sentiu um calafrio. Como assim não pode ter filhos? Como assim, doutor? Ele me deixou grávida. O Júnior é a cara dele.
O advogado se levantou, ajeitando a gravata, nervoso. Ricardo sempre foi diferente. Ele teve um problema de saúde quando era criança. Os médicos disseram que seria impossível. Juliana não entendeu. Nada fazia sentido. Ricardo, um playboy inconsequente, filho de um ricaço que a tinha abandonado. Essa era a história. Mas agora tinha essa bomba. De repente, a porta se abriu. Ricardo entrou, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Pai, preciso da sua assinatura naquele contrato. Travou. Olhou para Juliana, os olhos arregalados. Juliana, o que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse responder, Dr. Armando explodiu. Ricardo, é verdade? Você tem um filho? Ricardo engoliu em seco. Olhou para o pai, para Juliana, de volta para o pai. Pai, eu posso explicar. Mas a explicação nunca veio. Um estrondo, um grito. Todos olharam para a porta. Tia Jandira, esbaforida, a mão no peito, os olhos vidrados. Em Ricardo. Ricardo, meu Deus, você voltou! E então a bomba. A reviravolta que ninguém esperava. Tia Jandira apontou o dedo trêmulo para Ricardo. Você é o Júnior, Ricardo. Meu neto. Meu Ricardo Júnior. Eu te dei para adoção quando você era bebê. Você é filho da minha filha que morreu. Meu Deus, o que você fez com a Juliana? Você é o Júnior, Ricardo. Meu neto. Meu Ricardo Júnior. Eu te dei para adoção quando você era bebê. Você é filho da minha filha que morreu. Meu Deus, o que você fez com a Juliana? O silêncio era tão pesado que dava para cortar com faca. Ricardo empalideceu, a boca tremendo. Juliana não entendia mais nada. Que história era essa? Tia Jandira tinha dado um filho para adoção? E esse filho era o Ricardo? O cara que a tinha abandonado grávida? Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Dr. Armando soltou um berro. Um berro de dor, de raiva, de desespero. Caiu na cadeira, as mãos na cabeça, balançando. Não pode ser. Não é verdade. De repente, ele levantou os olhos vermelhos fixos em tia Jandira. Você, sua bruxa, você sabia disso? Sabia que o Ricardo era seu neto? Tia Jandira começou a chorar, as mãos juntas, como se estivesse rezando. Eu não sabia, juro. Eu dei o Ricardo para uma família rica, que podia dar tudo para ele. Nunca imaginei que ele ia virar esse monstro, que ia fazer isso com a Juliana. Ricardo continuava mudo, paralisado. Olhava para a tia, para o pai, para a Juliana. Não conseguia falar, não conseguia se mexer. Parecia que tinha virado pedra. Foi aí que aconteceu. Do nada, Dr. Armando pegou um abajur que estava na mesa e jogou com toda a força na direção de tia Jandira. Um grito, um baque surdo. Tia Jandira caiu no chão, desacordada. Juliana gritou, desesperada. Correu para socorrer a tia. Ricardo continuava parado como se não fosse com ele. Dr. Armando, com os olhos arregalados, olhou para a mão, como se não acreditasse no que tinha feito. De repente, a porta se abriu. Novo. Um policial entrou, a arma em punho. Parado, mãos para cima. Alguém tinha chamado a polícia. Dr. Armando levantou as mãos, tremendo. Ricardo continuava lá, estátua. Juliana, ajoelhada ao lado da tia, chorava, desesperada. Mas a história não acaba aí. Quando o policial foi algemar Dr. Armando, ele se virou para Ricardo e gritou: Eu te amaldiçoo, Ricardo, que você nunca seja feliz, que você pague por tudo que você fez e que você nunca saiba a verdade sobre a sua mãe. A verdade que eu escondi por todos esses anos. E aí desmaiou. Verdade sobre a mãe? Que verdade era essa?
Ricardo era adotado, isso já estava claro. Mas o que o pai estava escondendo? Que segredo terrível era esse que podia mudar tudo de novo? Juliana olhou para Ricardo, que finalmente parecia ter acordado do transe. No rosto dele, uma mistura de confusão, medo e esperança. A vida de Juliana tinha virado um caos. Um filho, um abandono, família secreta, um crime, uma maldição. E agora, mais um mistério. A verdade sobre a mãe de Ricardo. Que diabos estava acontecendo ali? A vida de Juliana tinha virado um caos. Um filho, um abandono, uma família secreta, um crime, uma maldição e agora, mais um mistério. A verdade sobre a mãe de Ricardo. Que diabos estava acontecendo ali? Juliana nem teve tempo de respirar. A ambulância chegou, sirenes rasgando a noite. Levaram tia Jandira às pressas. A polícia algemou o doutor Armando, ainda balbuciando sobre maldições e verdades escondidas. Ricardo, coitado. Parecia um zumbi, olhando para o nada. No meio daquele furacão, uma policial morena, cara, de poucos amigos, chamou Juliana de canto. Dona Juliana, preciso que a senhora venha à delegacia prestar depoimento. E preciso te mostrar uma coisa. Na delegacia, depois de horas respondendo perguntas, a policial abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Sei que é um momento difícil, mas precisamos esclarecer tudo. Encontramos isso no escritório do Dr. Armando. Dentro da pasta, fotos. Muitas fotos. De Ricardo, desde criancinha. E em cada foto, uma mulher. Linda, elegante, com um sorriso que lembrava o de Ricardo. A policial apontou para uma foto, em especial. Reconhece essa mulher? Juliana olhou com atenção. Aquela mulher ela tinha visto em algum lugar. Pensou, de repente a ficha caiu. A mulher da foto era a doutora Helena Sampaio, a médica famosa que cuidava do Júnior. A pediatra que sempre foi tão atenciosa, tão gentil. Sim, é a pediatra do meu filho, a doutora Helena. A policial suspirou. Dona Juliana, a doutora Helena Sampaio faleceu há 5 anos, de câncer. Juliana sentiu o chão sumir. Helena, morta. Impossível. Ela tinha visto a médica, abraçado, conversado. Com ela? Não, não pode ser. Eu a vejo toda semana. Ela cuida do Júnior. A policial pegou outra foto. Dessa vez, uma foto antiga, amarelada. Uma mulher jovem, muito parecida com a doutora Helena, mas com um olhar diferente. Um olhar frio, calculista. Essa é a irmã gêmea da doutora Helena, a Renata. Ela está foragida há anos, acusada de fraude, falsidade ideológica e de um crime muito pior. A policial respirou fundo. Renata se passou pela irmã durante anos. E temos fortes indícios de que ela está envolvida em uma seita secreta. Uma seita que realiza rituais sinistros com crianças. Juliana cambaleou. Seita? Rituais? O Júnior? Um medo paralisante tomou conta dela. A policial continuou. Acreditamos que Renata se aproximou do seu filho para usá-lo em um desses rituais. Precisamos protegê-lo, dona Juliana. Ele corre perigo. Naquele momento, o celular de Juliana tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Uma voz rouca, sussurrando do outro lado da linha. Juliana, sei que você está na delegacia. Sei de tudo. Se você quer ver seu filho vivo, faça exatamente o que eu mandar. Encontre-me no Mirante do Sol, no terraço. Sozinha. Sem polícia, sem ninguém. Se não, o Júnior, ele será nosso. A ligação caiu. Juliana sentiu o corpo tremer. Renata, a falsa médica, a irmã gêmea, a líder da seita. Ela estava por trás de tudo e estava com o Júnior. Sem pensar 2 vezes, Juliana saiu correndo da delegacia.
precisava salvar o filho. Mas como enfrentar uma mulher daquelas? Uma criminosa, uma fanática, uma bruxa? Chegando no Mirante do Sol, o porteiro, seu Zé, a olhou com estranheza. Juliana, o que faz aqui a essa hora? Tá tudo bem? Juliana engoliu o choro. Seu Zé, preciso subir no terraço. É urgente. Seu Zé hesitou, mas acabou cedendo. Tudo bem, mas toma cuidado, menina. Tá ventando muito lá em cima. Juliana correu pro elevador. Cada segundo parecia uma eternidade. No terraço, o vento uivava. A cidade lá embaixo parecia um mar de luzes distantes. E lá estava ela, Renata, segurando Júnior no colo. Renata sorriu, um sorriso frio, assustador. Que bom que você veio, Juliana. Sabia que você não me decepcionaria. Solta o meu filho, Juliana gritou, a voz embargada. Renata riu. Seu filho? Ele não é seu, Juliana. Ele é um escolhido, um presente para as forças superiores. Ele vai nos trazer o poder, a imortalidade. Juliana avançou, decidida a lutar com todas as forças. Mas antes que pudesse chegar perto, Renata fez um movimento brusco. Pegou uma faca que estava escondida sob o casaco e apontou para o Júnior. Se você der mais um passo, eu mato. Renata gritou, os olhos brilhando de fanatismo. Juliana parou, paralisada pelo medo. O que fazer? Como salvar o filho das garras daquela louca? De repente, uma voz grossa ecoou no terraço. Uma voz que Juliana conhecia muito bem. Renata, larga essa criança agora! Todos olharam para a porta do terraço. E lá estava ele, Ricardo. Mas não era o Ricardo apático, confuso, que Juliana tinha visto na delegacia. Era outro Ricardo, forte, decidido, com um olhar de fúria. Ele segurava uma arma e a apontava diretamente para Renata. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Renata perguntou, surpresa. Ricardo sorriu, um sorriso frio, calculista, que Juliana nunca tinha visto antes. Eu vim te buscar, irmãzinha. Já esperei demais por esse momento. Irmãzinha? Ricardo e Renata eram irmãos? Mas como? O que estava acontecendo ali? Antes que Juliana pudesse entender qualquer coisa, Ricardo apertou o gatilho. Ricardo apertou o gatilho. Só que nada. A arma falhou. Renata gargalhou. Um riso demente que ecoou no terraço. Achou mesmo que ia me pegar, Ricardinho? Essa arma tá descarregada. Sempre soube que você era um banana. Ricardo ficou branco. Olhou para a arma, desesperado. Tentou de novo. Nada. Foi quando Renata aproveitou a chance. Jogou o Júnior no chão e se atirou em cima de Ricardo. Uma briga feia começou. Rolando no chão, socos e gritos. Juliana, paralisada, não sabia o que fazer. O Júnior chorava no chão, assustado. Ela precisava tirar o filho dali. Mas não podia deixar Ricardo sozinho com aquela louca. De repente, a porta do terraço se abriu de novo. Mais gente. A polícia? Não. Eram os seguidores da seita. Uns caras esquisitos, com vestes pretas e olhares fanáticos. Eles agarraram Juliana e o Júnior, os imobilizando. Levem eles! Renata gritou, ainda lutando com Ricardo. Vamos terminar o ritual. As forças estão conosco. Os seguidores começaram a arrastar Juliana e o Júnior para a beira do terraço. O vento uivava, a cidade lá embaixo parecia cada vez mais distante. Juliana se debateu, gritou, mas não adiantava nada. Foi quando aconteceu. A reviravolta. A coisa mais chocante que ninguém podia imaginar. Ricardo, no meio da briga, conseguiu desarmar Renata. Pegou a faca e cravou no próprio peito. Um grito. Um silêncio.
Renata parou de lutar boquiaberta. Os seguidores da seita congelaram. Ricardo cambaleou, o sangue jorrando. Olhou para Juliana, um sorriso fraco nos lábios. Juliana, cuida do Júnior, ele sussurrou. Eu precisava espiar meus pecados. E então ele caiu. Desabou no chão, sem vida. O choque era tão grande que Juliana não conseguia respirar. Ricardo, morto? Mas por quê? O que estava acontecendo ali? Renata, ainda atordoada, se aproximou do corpo de Ricardo. Olhou para ele com um misto de raiva e tristeza. Seu idiota, ela murmurou. Você estragou tudo. De repente ela se virou para Juliana, os olhos cheios de ódio. A culpa é sua, ela gritou. Você destruiu a minha família. Mas eu ainda vou ter o que é meu. O Júnior será nosso. E num movimento rápido, ela pegou o corpo de Ricardo e jogou para fora do terraço. Um grito de horror escapou da garganta de Juliana. O corpo de Ricardo, caindo. Renata riu, um riso histérico, ensandecido. Agora, ele está livre, ela disse. Livre para se juntar às forças superiores. Os seguidores da seita se entreolharam indecisos. Alguns pareciam assustados, outros ainda mais fanáticos. Juliana, em choque, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ricardo morto, jogado do terraço. Renata completamente louca. E o Júnior, correndo perigo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto os seguidores da seita hesitavam, uma figura surgiu na porta do terraço. Uma figura familiar. Uma figura que Juliana nunca esperaria ver ali. Tia Jandira. E ela estava sorrindo, um sorriso. Frio, calculista, assustador. Parabéns, Renata, ela disse. Você fez um bom trabalho. Agora podemos finalmente começar. Juliana olhou para a tia Jandira, horrorizada. Não podia ser. A tia, envolvida com a seita, era demais para processar. Mas a verdade estava ali, estampada no rosto dela. Tia Jandira não era a guerreira, a protetora, que Juliana sempre acreditou. Ela era a líder de tudo aquilo. Parabéns, Renata, ela disse. Você fez um bom trabalho. Agora podemos finalmente começar. Juliana olhou para a tia Jandira, horrorizada. Não podia ser. A tia envolvida com a seita? Era demais para processar, mas a verdade estava ali, estampada no rosto dela. Tia Jandira não era a guerreira, a protetora que Juliana sempre acreditou. Ela era a líder de tudo aquilo. Os seguidores da seita se animaram. Começaram a cantarolar uns mantras esquisitos, os olhos vidrados. Renata sorriu, vitoriosa. O Júnior chorava, agarrado nas pernas de Juliana. De repente, um estrondo, um barulho ensurdecedor que fez o terraço tremer. Todos olharam para cima. Um helicóptero, planando sobre o mirante do sol. Da aeronave desceram homens de preto, armados até os dentes. Era a SWAT. A polícia tinha chegado. Tia Jandira rangeu os dentes. Malditos, como nos encontraram? Renata deu de ombros. Não importa. Já estávamos quase terminando. Matem todos. Não deixem ninguém escapar. Começou o tiroteio. Balas voando para todo lado. Os seguidores da seita caindo, um por um. Juliana se jogou no chão, protegendo o Júnior com o corpo. No meio daquele caos, tia Jandira sumiu. Simplesmente desapareceu, como se a terra tivesse engolido. Quando o tiroteio finalmente cessou, o terraço estava um campo de guerra. Corpos por todo lado, fumaça, cheiro de pólvora. Juliana levantou, tremendo. O Júnior estava bem, assustado, mas ileso. Ela olhou em volta, procurando por tia Jandira. Nada. De repente, um dos policiais se aproximou. Dona Juliana, precisamos evacuar o prédio.
A senhora e o menino estão seguros agora. Juliana assentiu, aliviada, mas no fundo sentia que algo ainda estava errado. Cadê a tia? Como ela conseguiu escapar? Na saída do prédio, uma surpresa. Uma multidão de jornalistas, câmeras, flashes. Um verdadeiro circo. Um repórter enfiou o microfone na cara de Juliana. Dona Juliana, é verdade que a senhora é filha da famosa cantora Ângela Luz? Juliana regalou os olhos. Ângela Luz? A cantora que tinha morrido num acidente de carro há anos? O que ele estava falando? Eu não sei do que você está falando. Juliana gaguejou. O repórter sorriu. Temos provas, dona Juliana. Testemunhas, documentos. Sua mãe era Ângela Luz. E seu pai? Seu pai era o doutor Armando Albuquerque. Juliana sentiu o chão sumir de novo. Doutor Armando? Seu pai? Impossível! Ele era o pai do Ricardo. Naquele momento, a ficha caiu. Tudo fez sentido. O interesse do doutor Armando por ela. A obsessão da tia Jandira. A seita. Tudo estava conectado. Ela era filha de Ângela Luz, a cantora famosa, e filha do doutor Armando, o advogado poderoso. Ela era herdeira de uma fortuna. E a tia Jandira? Ela sabia de tudo. Ela tinha usado Juliana a vida toda. Manipulado. Enganado. Mas por quê? Qual era o plano dela? Enquanto era levada para um carro da polícia, Juliana viu uma figura familiar no meio da multidão. Era a Renata, disfarçada, com um lenço cobrindo o rosto. Ela olhou para Juliana, um sorriso macabro nos lábios, e sussurrou: "Ainda não acabou, irmãzinha." Irmãzinha? Juliana sentiu um calafrio. Irmãzinha? Renata era sua irmã? Filha de Ângela Luz? De repente, tudo ficou claro. A reviravolta mais chocante de todas. Juliana não era Juliana dos Santos. Ela era Juliana Albuquerque Luz. E Renata era sua irmã gêmea, a verdadeira herdeira da fortuna. E a tia Jandira? Ela não era a líder da seita. Ela era a mãe de Renata. E juntas, elas tinham planejado tudo para roubar a herança de Juliana e para matá-la. Irmãzinha? Juliana sentiu um choque, daqueles que tiram o ar dos pulmões. Renata sorria, um sorriso de vitória, de quem tinha acabado de ganhar na loteria. Mas como? Irmã? A Renata? Aquela louca? A sua irmã? O carro da polícia arrancou, sirenes berrando, furando o bloqueio de curiosos. Juliana olhava para trás, a imagem da Renata gravada na mente. Como uma foto queimada, a ficha custava a cair. A mãe famosa, o pai poderoso, a herança e uma irmã gêmea psicopata. Parecia cena de novela das 8, mas era a sua vida ali, explodindo na sua frente. Chegou na delegacia atordoada. Júnior não desgrudava dela, agarrado como um carrapato. Levaram os dois para uma sala. Ofereceram água com açúcar. Juliana não conseguia engolir. A policial morena, a mesma que tinha mostrado as fotos, entrou na sala, cara de preocupada. "Dona Juliana, precisamos te proteger. A senhora e o Júnior correm perigo." Juliana respirou fundo. "E a minha tia? A Jandira? Onde ela está?" A policial fez uma careta. Sumiu. Escapou no meio da confusão. "Mas estamos procurando. Vamos achá-la." Juliana sentiu um arrepio. A tia Jandira, a pessoa que ela mais amava no mundo, a mulher que a criou, que sempre esteve ao seu lado, era tudo mentira. Ela é a mãe da Renata, a cabeça de tudo. De repente, o celular tocou. Era um número desconhecido. De novo, Juliana hesitou, mas atendeu. "Juliana? Sou eu, a Jandira." A voz dela, fria, calculista. "Se você quer o Júnior de volta, encontre-me no Cristo Redentor.
ao meio-dia, sozinha. Se chamar a polícia, já sabe. A ligação caiu. O mundo girou. De novo. A tia Jandira estava com Júnior? Não, não podia ser. Mas e se fosse verdade? E se ela estivesse blefando? Juliana não podia arriscar. O Júnior era tudo o que ela tinha. Eu preciso ir, disse, levantando. A policial tentou impedi-la. Dona Juliana, a senhora não pode sair daqui, é perigoso. Deixe que a polícia resolva isso. Não, eu preciso salvar o meu filho. Eu vou sozinha. É a única maneira. E saiu correndo, deixando a policial plantada, de boca aberta. Pegou um táxi, rezando para dar tempo. No caminho, ligou para Marcinho, seu amigo de infância, o único cara em quem confiava de verdade. Marcinho, preciso da sua ajuda. É urgente. Encontre-me no Cristo Redentor, disfarçado, sem chamar a atenção. Leve o que tiver para se defender. Chegou no Cristo Redentor com o coração na boca. Aquele lugar que sempre transmitiu paz e esperança. Agora parecia um campo de batalha. A multidão de turistas, alheia ao perigo, tirava fotos, sorria, aproveitava o dia. Juliana procurava a tia Jandira em cada canto, a cada rosto. De repente, viu, no meio da multidão, um vulto familiar. A tia Jandira, vestida de freira, segurando Júnior no colo. Juliana correu na direção dela. Tia, solta o meu filho, por favor. A tia Jandira sorriu. Um sorriso demente que fez Juliana tremer. Você demorou, Juliana. Eu já estava perdendo a paciência. E então, aconteceu. A coisa mais chocante. A reviravolta que ninguém esperava. A tia Jandira largou o Júnior no chão e puxou uma arma. Sinto muito, Juliana, disse, apontando a arma para a própria cabeça. Mas eu não posso deixar que você estrague os nossos planos. E apertou o gatilho. E apertou o gatilho. Um clique seco. Nada. A arma falhou. De novo. Tia Jandira arregalou os olhos desesperada. Jogou a arma no chão, como se queimasse sua mão. Olhou para o céu, como se pedisse ajuda para algum santo. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Repetia, feito um mantra. Juliana aproveitou a confusão. Correu para o Júnior abraçando forte. Precisava tirar ele dali, daquele pesadelo. Mas, de repente, uma voz. Uma voz fraca, rouca, vindo de trás. Mamãe. Juliana virou, travou, congelou. O Júnior estava diferente. Os olhos vermelhos, a pele pálida, a voz grave. Não era a voz do Júnior. Quem é você? Juliana gaguejou, o coração na garganta. O Júnior sorriu, um sorriso frio, calculista, o mesmo sorriso da Renata. Eu sou quem sempre fui, mamãe. A verdade que você sempre se recusou a ver. E num piscar de olhos, o Júnior se transformou. Não era mais o Júnior, era a Ângela Luz, a cantora famosa, a mãe de Juliana, morta há anos, mas ali, viva, na frente dela, no corpo do seu filho. Impossível! Você tá morta! Juliana gritou desesperada. Ângela Luz riu, uma gargalhada estridente que ecoou no Cristo Redentor. Morta? Que doce ilusão, querida! A morte é apenas o começo, a porta de entrada para o verdadeiro poder. Juliana não entendia mais nada. A tia Jandira, a Renata, o Ricardo e agora a mãe ressuscitada no corpo do filho. Que macumba era essa? Eu voltei, Juliana, para pegar o que é meu, a minha herança, o meu poder. E você vai me ajudar. E com um gesto rápido, Ângela Luz estendeu a mão. Uma mão enrugada, fria, com unhas longas e afiadas.
em direção ao pescoço de Juliana. Vamos, querida. Junte-se a nós. Deixe o poder fluir através de você. Juntas dominaremos o mundo. Juliana recuou, horrorizada. Não podia ser verdade. Sua mãe, um monstro, usando o corpo do seu filho? Eu nunca vou me juntar a você, gritou com toda a força que tinha. Ângela Luz sorriu. Um sorriso triste, decepcionado. Que pena, querida. Eu tentei, mas você não me deixa escolha. E, num movimento brusco, Ângela Luz apertou o pescoço de Juliana. Juliana se debateu, tentando se soltar, mas a força da mãe, do filho, era sobrenatural. Seus olhos começaram a embaçar, a respiração faltar. Estava morrendo. De repente, um grito agudo, desesperado, vindo de trás. Solta ela, bruxa! Gritou Marcinho. Ele surgiu do meio da multidão, um revólver na mão, e apontou para a cabeça de Ângela Luz. Eu vou te mandar pro inferno de novo! Gritou, com os olhos cheios de ódio, e apertou o gatilho. Mas antes que pudesse atirar, Ângela Luz fez um movimento rápido. Pegou a faca que estava escondida na roupa do Júnior e cravou no próprio peito. Um grito de dor, um baque surdo. Ângela Luz caiu no chão, morta, de novo. Marcinho correu para ajudar Juliana, que tossia, tentando respirar. Mas, de repente, o corpo de Ângela Luz começou a tremer e se levantou, completamente transformado. Não era mais a Ângela Luz, nem o Júnior. Era um demônio, com chifres, garras e olhos vermelhos como fogo. E com uma voz gutural assustadora, o demônio gritou: a profecia está cumprida. A profecia está cumprida. O demônio urrava, cuspindo fogo. A multidão se dispersava em pânico, gritos ecoando por todo o Cristo Redentor. Marcinho, paralisado, deixava o revólver cair no chão. Juliana, fraca, sentia o corpo. Tormente a vida esvaindo-se. De repente, um clarão. Uma luz intensa, cegante. O demônio gritou, contorcendo-se. E então, silêncio. Quando Juliana conseguiu abrir os olhos, o demônio tinha sumido. No lugar, o Júnior, deitado no chão, desacordado. Marcinho correu para socorrê-lo. Juliana tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Olhou em volta, confusa. O que tinha acontecido? Onde estava a tia Jandira? E a mãe? Aquele monstro? Uma mão se estendeu para ajudá-la. Juliana ergueu os olhos. Era o doutor Armando Albuquerque. Juliana, minha filha, ele sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito por tudo. Juliana não conseguia entender. O doutor Armando, vivo? Mas ele não tinha sido preso? E por que ele estava chamando-a de filha? Você? Você está vivo? Gaguejou confusa. Mas a polícia? O doutor Armando sorriu. Um sorriso triste, amargo. Eu tenho muitos amigos, Juliana, e muito dinheiro. Saí da prisão, digamos, temporariamente. Precisava te proteger. De todos eles. De repente, uma sirene. Um carro da polícia parou bruscamente perto deles. De dentro, saltou a policial morena. Doutor Armando Albuquerque! O senhor está preso novamente! Gritou apontando a arma. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o doutor Armando agarrou Juliana e a beijou. Um beijo apaixonado, desesperado. Um beijo que durou uma eternidade. Quando se separaram, o doutor Armando sorriu. Eu te amo, Juliana, mais do que tudo na vida. E então, caiu no chão, morto. A policial morena correu para socorrê-lo. Mas era tarde demais.
O doutor Armando estava morto. Juliana não conseguia acreditar. Primeiro a mãe, depois o Ricardo, agora o doutor Armando, todos mortos, todos se declarando apaixonados por ela. O que estava acontecendo? Por que todos a amavam? A policial morena se aproximou de Juliana, com o rosto transtornado. Dona Juliana, eu preciso te contar uma coisa. Juliana a encarou, com o coração na boca. O que foi? Mais uma bomba? Mais um segredo de família? A policial respirou fundo. É sobre o Júnior. Juliana sentiu um calafrio. O que tem o Júnior? Ele está bem? A policial balançou a cabeça. Não, dona Juliana. O Júnior, ele não é seu filho. Juliana arregalou os olhos. Como assim? É claro que ele é meu filho. Eu o pari. A policial hesitou. A senhora não se lembra de nada? Do dia em que ele nasceu? De como ele era quando era bebê? Juliana franziu a testa. Tentou se lembrar, mas as lembranças eram vagas, confusas, como se alguém tivesse apagado parte da sua memória. Eu não sei. Eu só sei que ele é meu filho. Sempre foi. A policial suspirou. Dona Juliana, o Júnior, ele é um clone. Um clone seu. Juliana sentiu o mundo girar. Um clone? Impossível. A policial pegou um envelope e entregou para Juliana. Estão aqui os resultados dos testes de DNA. O Júnior tem o mesmo DNA que a senhora. Idêntico. Ele é uma cópia perfeita da senhora. Juliana abriu o envelope, tremendo. Leu os resultados. Não podia ser verdade, mas era. O Júnior não era seu filho. Era seu clone. E quem tinha feito isso? Quem tinha criado o Júnior? De repente, uma voz familiar. Eu. Fui eu quem criou. O Júnior, Juliana. Juliana se virou, horrorizada. A tia Jandira, viva, sorrindo, e ao lado dela, a Ângela Luz. De mãos dadas. E ali estavam elas, Jandira e Ângela, lado a lado como velhas amigas num clube da terceira idade. Só que o papo era outro. Destruição, vingança. Sempre soube que você seria especial, Juliana. Jandira falou. A voz melosa, falsa, uma peça-chave no nosso plano. Juliana zonza tentava entender. Clone? Plano? Que palhaçada era aquela? Mamãe, me explica. Ela implorou, olhando para Ângela, a cantora que nunca foi mãe de verdade. Ângela sorriu, um sorriso de dar medo. Eu te dei a vida, querida, e vou te dar um propósito, um mundo novo. Marcinho, esperto, sacou o revólver. Mas antes que pudesse atirar, Ângela estalou os dedos. Bum! Uma explosão. Marcinho voou longe desacordado. Não faça besteira, Marcinho. Ângela debochou. Isso é entre família. Jandira se aproximou do Júnior. Ele é perfeito, Juliana. Uma cópia sua. Leal, obediente. De repente o Júnior acordou. Olhou para Juliana. Confuso. Mamãe, o que está acontecendo? Corre, meu filho. Corre para longe daqui. Juliana gritou. Júnior hesitou. Olhou para Jandira, para Ângela, para Juliana. E então correu. Ângela riu. Não vai adiantar, Juliana. Ele sempre volta pra gente. De repente, um tremor. O Cristo Redentor começou a rachar. A terra tremia. O ritual vai começar, Jandira anunciou, os olhos brilhando. O mundo vai ser purificado. Juliana não aguentava mais. Tanta mentira, tanta traição. A família, os amigos, tudo desmoronando. Vocês são loucas, ela gritou. Vão pagar por tudo isso. Ângela se aproximou. Não se preocupe, querida. A dor acaba logo. E depois, o paraíso. De repente, uma luz. Uma luz forte, vinda do céu. Uma voz ecoou por todo Cristo Redentor. Juliana,
Você não está sozinha. E então, nada. A luz sumiu. Jandira e Ângela sumiram. O Cristo Redentor parou de tremer. Juliana estava sozinha, apenas com Marcinho e Júnior. A polícia chegou, sirenes berrando. Mas, e agora? O que fazer? A profecia, o ritual, o clone, o pesadelo tinha acabado? Ou estava apenas começando? E agora? Me escuta com atenção. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é um fã de verdade e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas teorias. Qual sua reação? O que você achou desse final insano? Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles vão te agradecer. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.